Olá, eu sou Marina Ruiz, fundadora da MR Finance, e hoje, dentro da nossa trilha Conceitos, eu vim aqui falar com você sobre margem de contribuição. A margem de contribuição é um indicador muito importante da área financeira, aonde a gente avalia a qualidade do seu preço. Por quê? Porque a margem de contribuição nada mais é do que um faturamento, menos as deduções, ou seja, impostos sobre o faturamento e menos os seus gastos variáveis. Se porventura você não tem claro o conceito de gastos fixos e variáveis, eu convido você a assistir ao nosso vídeo dentro dessa trilha de conceitos que fala especificamente sobre isso. Então, quando você faz essa subtração, faturamento, menos deduções, menos os gastos variáveis, você vai ter uma linha de resultado que chama margem de contribuição. E veja bem, a margem de contribuição é o resultado que vem antes do lucro. E ela serve para a gente entender, como o próprio nome diz, como que o seu preço, tirando todos esses gastos variáveis e os impostos, certo? O que sobra para contribuir com o pagamento de toda a sua estrutura fixa e ainda gerar lucro. Então, pessoal, esse é o conceito da margem de contribuição. Ele é muito importante na hora da precificação, porque quando você vai precificar, você vai considerar a alíquota do teu imposto, você vai considerar todos esses gastos variáveis e você pode considerar um percentual de margem de contribuição. Esse percentual, a gente sempre indica que seja no mínimo, pelo menos 50%. É claro que vai depender muito do nicho de cada empresa, da operação de cada empresa, mas no geral, numa média, a gente falaria em 50%. Para a gente entender melhor a necessidade de margem de contribuição do seu negócio, é sempre muito importante. A gente sugere muito que você tenha a rotina da análise financeira para poder conhecer melhor os seus números e determinar qual que é a margem de contribuição ideal para o seu negócio. Então, na hora que você está precificando, você pode considerar a alíquota, os gastos variáveis e essa margem em percentual de contribuição. É uma forma simples, inclusive, de você precificar. Tem várias formas de precificação e a gente vai falar muito sobre precificação aqui no nosso canal, mas de uma forma simples e resumida, aí está um caminho. E veja bem, se eu estou falando que você pode considerar a margem de contribuição, um percentual de margem de contribuição, com os gastos variáveis e mais a alíquota do imposto, o que eu quero dizer com isso? Que a margem de contribuição nada mais é do que a soma dos gastos fixos, ou seja, a estrutura fixa do seu negócio, com o lucro. Então, a margem de contribuição já compõe tudo isso. E aqui vem um conceito muito importante também. Muitas vezes a gente acha que a margem de contribuição, ela é o lucro, mas ela não é. Veja que antes de eu chegar no lucro, entre a margem de contribuição e o lucro, eu tenho aqui uma estrutura de gastos, que são os gastos fixos, que são aqueles gastos que eu diria que é o colchão do teu negócio, é o que dá apoio a toda a sua operação, que são as áreas financeiras, área comercial, RH, jurídico, etc. Tudo isso apoia a operação do seu negócio para que a tua empresa funcione adequadamente. Então, não se engane achando que margem de contribuição, se por acaso você vai lá e coloca 20% de margem de contribuição, 20% costuma ser muito pouco. Por quê? Porque a margem de contribuição, como o próprio nome diz, ela contribui para pagar a estrutura fixa e, além disso, gerar o seu lucro.